Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Agora trazendo mais polêmicas, gente. O médico Onco falou tudo a respeito de Dela Cruz e detonou o jogador sobre a lesão. O clima e nos bastidores aí tá mais do que pesada. Mas antes, galera, de vocês saberem de todos os detalhes, inclusive da chegada de Saul, que está bem ovacionado pela torcida, já vai aí se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Lembrando também, galera, de deixar os créditos aí para Sport TV. Todos os assuntos e polêmicas a partir de agora. Fica comigo até o final porque o vídeo tá top. O Flamengo, vou trazer o André Pessoa, que já deu um aperitivo aí de como vai ser um dia complicado. O Flamengo joga hoje, mas vamos começar pelas polêmicas, meu amigo. Bem-vindo de volta. Ontem, então, o vazamento das críticas do chefe de departamento médico do Flamengo em relação à situação do Dela Cruz. Eu até procurei um posicionamento do Flamengo oficial, isso ainda não aconteceu, né? Oi, Joana, tudo bem? A gente volta a falar. Parece que problema puxa problema, né? O Flamengo tinha resolvido a situação do Pedro, agora surgiu essa situação envolvendo o Nico de la Cruz. O José Luiz Runco, chefe do departamento médico, comentou num grupo de WhatsApp que tem sócios, conselheiros, dirigentes, ex-dirigentes, sobre a situação médica clínica do uruguaio. Ele teceu críticas à contratação que foi feita pela gestão anterior. Disse que o uruguaio tem uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, que ele tem também uma lesão no joelho esquerdo. Disse que o departamento médico está tentando fazer o possível para deixá-lo apto para estar em campo, mas que é complicado e até para uma negociação, uma possível venda do De La Cruz, eu abro aspas, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo, não para jogar futebol competitivo. É uma declaração forte, né, que surpreende até não só na relação médico-paciente, principalmente pensando do chefe do departamento médico do Flamengo, falando do próprio jogador. Em nota, o Flamengo teve como único posicionamento dizer que não ia comentar declarações extraídas de conversas privadas e pessoais, geralmente tiradas de contexto e, em alguns casos, obtidos por meio de condutas criminosas, sejam elas verdadeiras ou não, e que o clube segue focado nos objetivos desse segundo semestre, mantendo um compromisso de um ambiente profissional e responsável. O staff do Nico de la Cruz, como era de se imaginar, não gostou nada de toda essa situação. Também soltou uma nota dizendo que foi pego de surpresa com as declarações do chefe do departamento médico do Flamengo. Afirmou que essa atitude não é correta e nem ética de um profissional com passagem pela seleção brasileira. Afirmou também que vai procurar entender com o Flamengo se essa é uma opinião pessoal do médico ou se é institucional do clube, e também vai analisar as medidas cabíveis a serem tomadas. Nas redes sociais, jogadores também se pronunciaram. De la Cruz postou uma foto, ele que não foi relacionado para o jogo de hoje, está fazendo um trabalho à parte, justamente para ter um fortalecimento, para poder estar em campo com mais frequência pelo Flamengo. Nessa foto ele postou a seguinte frase: nunca deixe que ninguém te diga o que você não pode fazer algo. O Arrascaeta, companheiro de clube, de seleção, amigo pessoal do Nico, também postou uma foto dos dois durante um trabalho aqui no Ninho do Urubu, com a seguinte frase: se trata de cuidar dos nossos, simples assim. Acho que fica bem claro que é uma situação que não caiu nada bem aqui no Flamengo, entre os jogadores. Vamos ver o que é que o clube responde em campo, porque tem jogo hoje, nem parece, né? Mas vai enfrentar o Bragantino fora de casa, Joana. Tem que ver como que o De La Cruz vai responder, porque primeiro é essa declaração aí do staff dele, obviamente repudiando o que aconteceu. Agora, como é que ele vai agir? Porque cabe uma indenização, cabe uma ação judicial aí e, né, ele pode alegar a perda de uma chance futura, de lucros cessantes futuros, ele só tem 28 anos, enfim, é um problemaço aí. E com certeza ele vai atrás de outras opiniões médicas para refutar essa informação que acabou se tornando, era privada, mas acabou se tornando pública. Vamos falar de bola também, né? O Flamengo está aqui em São Paulo para enfrentar o Bragantino, que perdeu na última rodada. O Flamengo vem na vitória do Clássico. E para esse jogo, o Felipe Luiz tem o retorno do Bruno Henrique, que estava suspenso, né?
Pois é um Flamengo com vários problemas, né? A gente citou de problemas fora de campo, dentro de campo são 8 desfalques para essa partida, mas pelo menos tem a boa notícia da volta do Bruno Henrique, que estava suspenso. Ele vai ser titular no ataque. A dúvida é quem serão os companheiros dele no ataque, né? Luiz Araújo vem jogando bem, vai estar no time. A dúvida é quem vai ser o terceiro integrante desse ataque. O Pedro, que voltou a fazer gol, decidiu o clássico Fla-Flu. Everton Cebolinha, Wallace Ian, essa é a dúvida de um Flamengo que tem vários desfalques. O Léo Pereira vai formar dupla ao lado do Léo Ortiz na zaga. Na lateral direita, o Wesley foi relacionado. No clássico ele não saiu do banco de reservas. Há uma possibilidade de ser titular, até porque o Flamengo não tem opções para lateral esquerdo. Varela deve ser improvisado mais uma vez. No meio de campo, o Alan também ficou aqui no Rio de Janeiro por precaução, um trabalho para cuidar da fascite plantar que ele tem, que tem incomodado. O Everton Araújo deve ser titular. Esse é o Flamengo que vai em busca de uma vitória, porque segue na cola do líder Cruzeiro. Joana. Exatamente, jogo super importante, tirar uns pontos do Bragantino que está lá em cima também. Muito obrigado, André Pessoa, acompanhando aí o dia do Flamengo. Polêmicas, mais de um jogador com uma exposição desnecessária, enfim. Vamos falar de... Flamengo tem polêmica pra variar no Malvadão. E onde o Flamengo entra em campo? Onde? Na terra da... linguiça Toscana. E quem conta tudo pra gente é o nosso Igor Dorineu, que adora Bragança Paulista. Mais uma polêmica entre o departamento de futebol do Flamengo e os jogadores. Em um aplicativo de mensagens, o chefe do departamento médico, José Luiz Runco, fez fortes críticas ao meio-campista De La Cruz. Escreveu que o uruguaio tem uma lesão crônica e irreparável no joelho, que está fazendo o possível para o atleta participar, mas que é muito difícil. E terminou dizendo que uma venda só aconteceria se algum outro clube tivesse interesse por outro motivo, que não fosse para jogar um futebol competitivo. Pelas redes sociais, De La Cruz se defendeu. Postou uma foto em preto e branco com a legenda: "Nunca deixe que ninguém te diga que não pode fazer algo". Arrascaeta também fez uma publicação ao lado do compatriota e escreveu: "Se trata de cuidar dos nossos, simples assim". O staff do atleta também se posicionou, dizendo que foi pego de surpresa. Queria procurar entender com o clube se tratava de um posicionamento individual ou institucional, e elencou os feitos de De La Cruz, como ser um jogador de Copa do Mundo. Mesmo sem ter nenhuma lesão diagnosticada, o meio-campista ficou de fora do clássico contra o Fluminense e não foi relacionado para a partida de hoje diante do Red Bull Bragantino. Os principais motivos são um problema no joelho e a dificuldade de recuperação após os jogos. Nesta temporada, ele disputou 20 das 39 partidas possíveis. No fim de 2023, De La Cruz foi comprado junto ao River Plate da Argentina em uma negociação que custou pouco mais de 100 milhões de reais à antiga gestão do Flamengo, que tinha Marcos Braz como vice-presidente de futebol. Eu queria muito te responder essa pergunta, mas em respeito ao Remo e à torcida do Remo, eu não vou me pronunciar. Mas com certeza, se eu me pronunciasse, a tua pergunta, nós dois íamos estar estampados em todos os órgãos do país. Mas em respeito, com certeza, está aqui. Sem o uruguaio, o Flamengo tem um confronto direto mais tarde em Bragança Paulista, com 3 pontos a menos que o líder Cruzeiro encara o terceiro colocado, Bragantino, que tem 3 a menos que o rubro-negro. Bruno Henrique, que cumpriu suspensão no clássico contra o Fluminense, retorna. Já Danilo, Plata e Alan, por questões físicas, não viajaram. O meia espanhol Saúl já chegou ao Rio, mas ainda não foi oficializado. Ó, parabéns ao LF, ao Dorileu, VT espetacular, mostrou tudo, trouxe todos os detalhes, ainda botou o Braz, que soltou uma casca de banana ali no meio, o Braz sendo Braz sempre, né? Vamos fazer o seguinte, óbvio que a gente vai ter que falar sobre isso, sobre essa questão do De La Cruz, do Runco. O Fernandão trabalhou muito tempo com o Runco, conhece o De La Cruz também, a gente está aqui sempre no Rio, né, vendo jogar, performance. A gente tem a informação do staff dele que ele estava à disposição contra o Fluminense, Filipinho que não quis usar, enfim. Vamos falar disso tudo, mas só um detalhe, tem um jogo no meio do caminho. Enquanto os caras saem na pancada lá, tem jogo. E tem campinho na tela do provável Flamengo, que entra em campo logo mais no Nabi Abichedi. Filipinho, treinador Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, na esquerda Varela. Aí teremos Everton Araújo, Jorginho,
Lá o Ítalo brasileiro, Arrascaeta, na frente Luiz Araújo, se fizer o primeiro gol, crava Superode, BH e na esquerda o moleque cria o Alacian ou Everton Cebolinha. Esse é o Flamengo. Agora sim, bote aquela maneirinho, Flávio Amêndola e Fernandão. Mas será que não vai ter um dia de paz nessa bagaça? Que a gente vai falar, o Flamengo é vice-líder, não é possível. GV, isso é Flamengo. Teve até declaração do meu irmão. Domenech, você viu? Verdade. Até o Domenech falou sobre isso. O Domenech também quer falar. Foi perguntado, pô, o cara tá lá, ele é perguntado, ele passou pelo Flamengo, o cara responde. O Braz não falou. O Braz disse que se falasse, ia ser capa de todos os jogos. Tô doido pra saber o que é. Até porque foi a gestão do Braz que o Flamengo contratou o isso De La aí. Cruz, né? E pagou no Pix. Você quer que eu fale do jogo? Posso Não, passar da nada polêmica? de jogo. Quero que você fale do problema. Não, a primeira coisa que eu quero falar, eu vi muita gente comparando, tá vendo? A exposição ao jogador, mesma situação envolvendo Pedro. Desculpa, não é a mesma situação envolvendo Pedro. O De La Cruz, teoricamente, ele tem esse problema, então, clinicamente, ele não está como o Pedro estava à disposição e simplesmente pelo vazamento, de acordo com ele, isso afetou ele a ponto dele não performar bem durante a semana. Então, são situações, para mim, completamente distintas. O Runco, eu entendo que ele tenha um problema com o outro chefe de departamento médico do Flamengo, da antiga gestão, que é o Tanuri, mas eu acho que fica muito ruim quando a questão política, especialmente dentro de um clube, ela sobressai em relação até à questão médica, à questão ética, moral. Na Betano, você tem mais de Até a questão médica, a questão ética, moral. Eu acho que se fosse numa conversa particular do Runco com esse outro médico que fez essa pergunta para ele, eu acho que ele poderia usar os termos que ele quisesse. Mas quando você está num grupo de WhatsApp, você sabe que tem mais trocentas pessoas dentro do grupo. E a facilidade que isso tem de vazar é muito grande, especialmente quando o assunto é Flamengo, a gente sabe disso. A gente viu isso acontecer algumas semanas atrás com um dirigente falando em relação ao Pedro. Então eu acho que o Runco é um cara experiente, que é referência para muita gente, mas eu achei que ele vacilou um pouco. Peraí, rapidinho. O Runco é o que do Flamengo hoje? Chefe do departamento médico. O Flamengo acabou de dar uma nota oficial aqui que eu vou ler, porque para dar tempo é o seguinte, prestem bastante atenção. O Runco é o chefe do departamento médico. Olha a nota do Flamengo me posta. Aí é sacanagem. A diretoria do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos 5 médicos que integram o departamento do futebol. Aí cito os 5 médicos, Fernando Sasaki, Luiz Macedo, Diano Portela, Vitor Pereira e Bruno Hassel. Como é de conhecimento público, são esses profissionais responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos e viagens, além de levarem de forma constante e transparente todas as informações, tarará. Aí no final ele conclui, para não ficar aqui também o dia inteiro. O Flamengo seguirá trabalhando com seriedade, buscando seus objetivos esportivos, cuidando tecnicamente da saúde de seus atletas, investindo em uma equipe de alto nível e reforçando seu elenco com jogadores do padrão da se o Runco é o chefe do departamento médico, o chefe, fala, o Flamengo dá uma nota falando, não, mas aí não foram nossos médicos. É a mesma coisa do Mélio, do Marinho falarem uma parada e repercutir, falando, não, mas não foi o Amêndola, o GV e o Fernandão que falaram. Na minha cabeça, eu tô viajando? Não. O cara é o chefe do departamento médico. Então só vale o Dos médicos. de quem trabalha pra ele. Ele tá ali de chefe porque ele é legal, então. Uma informação até para a gente poder posicionar o nosso telespectador, o Runco ele não participa diariamente do Ninho do Urubu. Ele não é um cara que tá lá Ele é o sempre. chefe. Eu sei. Tem que reportar pra ele. Machucou, chefe. Machucou. Sim, Quando claro. a gente não vem aqui, Meli, ó, não vou. Aí eu... E ainda tem um outro porém. A gente conversava aqui, né, antes de voltar aqui, que a própria Flamengo TV, divulgou uma entrevista do médico do Flamengo, de um dos médicos do Flamengo, explicando todo o cenário dos lesionados, incluindo o De La Cruz. Então, isso me parece, GV, essa nota soltada pelo Flamengo, me parece algo para proteger os médicos que trabalham no dia a dia do clube, mas ao mesmo tempo você deixa o chefe, você meio que tira um pouco do poder dele. Porque se o chefe do departamento médico fala A
e os médicos falam X e a direção, quem comanda o clube, está de acordo com os médicos que disseram X, para mim isso é um enfraquecimento do chefe do departamento médico. Eu, pelo menos, interpreto dessa E maneira. protege o atleta também. Protege perfeitamente. Porque e você foi muito bem quando falou que foi totalmente diferente do lance do Pedro. Completamente. Não teve nenhuma ação do De La Cruz que desencadeasse toda uma reação. De La Cruz, até o momento, ele é vítima. Mas lembrando que o Pedro, a coisa foi colocada publicamente. É isso Esse foi um aí. vazamento. Isso. É. Mas o Pedro teve o vazamento lá atrás. Antes, É isso aí. Foi por causa desse vazamento também que tudo transcorreu dessa forma. É bom a gente também entender que, para quem não viu, o médico disse que o De La Cruz tinha condições e que, por meio de uma lesão que ele vinha tendo, ele está sendo resguardado e preparado para ter a mesma sequência que teve no começo do ano, que foi uma das melhores sequências dele com a camisa do Flamengo. E nosso querido Flávio Amêndola, nosso querido PVC, aqui do Donos da Bola, nos disse lá quando estavam sendo contratados De La Cruz que ele era um jogador que não conseguia jogar muitos jogos consecutivos, desde o River Plate. Então, ninguém foi pego de surpresa. Sabemos da importância dele, para mim é um jogadoraço, uma dinâmica no meio do campo que eu não vejo nenhum outro jogador que pode mais se aproximar dele, pode ser o Danilo, Concordo. que veio pro Botafogo, uma dinâmica no meio campo, chegando no ataque, ajudando na marcação, dando pancada quando tem que dar pancada, mas ninguém foi pego de surpresa com relação ao desempenho do De La Cruz com relação aos jogos. Aí, bebê. Desempenho não, a quantidade de jogos que ele Olha aí. joga. Desde sua estreia oficial, que foi a 5ª rodada do Brasileirão em 31 de janeiro do ano passado, foram 112 jogos que o Flamengo disputou desde então. Ele jogou 61, ficou fora em 51 dos jogos, ou seja, 46%. Resumindo, para ficar bem claro, mastigadinho, ficou fora da praticamente a metade de todos os jogos que o Flamengo disputou de 31 de janeiro do ano passado até hoje, dia 23 de julho. Flavinho, me ajuda. Teve Copa América nesse Teve inteirinho Copa América, e data FIFA. Data FIFA. É bom a gente citar E também. ele foi convocado em algumas vezes. Foi convocado em algumas sim, vezes. é bom E citar. se a gente parar para observar, e aí não é tão difícil, tá? Até mesmo o próprio quem está contratando. Ah, pode ir lá rapidinho, ver. Bigode. Claro. Só uma observação. Isso aqui é só por lesão, Nando. A produção teve só cuidado por de lesão. separar Show. o que o deixou Show. fora por lesão. Perdão, Thales. O De La Cruz, se a gente observa a quantidade de jogos dele desde lá do River Plate, eu posso estar enganado, mas eu acho que eu não estou. Só uma temporada que ele jogou mais de 50 jogos. Uma temporada só. A gente está falando de um cara que tem uma carreira longa. O De La Cruz não é nenhum garoto. Então, quando ele chega ao Flamengo, eu nunca me esqueço disso, que a gente, né, até criticou aqui a escolha do Tite de preservar na Libertadores para jogar com o time completo na final do Carioca, sendo que já estava 3-0, tinha 3 de vantagem. E ali a gente começou a ver um De La Cruz que estava muito bem, começou muito bem, depois teve uma queda e aí veio lesão atrás de lesão. Então eu acho que faltou observar um pouquinho o histórico do atleta, do jogador, entender que ele é um cara que não vai te entregar 60, 70 jogos por temporada, nunca fez isso, e não é agora, nessa fase da carreira que ele vai fazer. Então eu acho que você tem que sim preservá-lo em alguns momentos para você tê-lo bem nos principais jogos da temporada. O senhor hoje, estou com consciência, vou passar aqui na sua frente, o senhor hoje falou muito de relacionamento, que quando azeda o pé do frango, é outra parte do frango, mas a gente não vai falar, né? Porque a gente é educado, lá de São Gonçalo. Às vezes. Pode ser o Kennedy, porque aí começa a envolver os colegas. Quando a relação tá ruim, tá incrível, aí a amiga compra a briga de um. É verdade. Tá rindo, Marquinhos, tu vai chegar nessa fase, tá com 12, já tu vai estar nessa aí. Aí quando vai dar pra gente, ó, se trata de cuidar dos nossos, simples assim. Ele e o De La Cruz tem a cara de bonzinho, né? Aí tem mais. Pode rodar, Tatá, por favor. Olha lá. Tem a do De La Cruz também. Nunca deixe que ninguém te diga que podes fazer algo. Que você não pode fazer alguma Você coisa. não pode. Que pode ou que não pode. Tudo depende de você. Tudo depende de você, da tua mente. É isso. Cara, aí já temos um Filipinho. Com Pedro, Com acabou. Pedro, Parecia que com tinha... alguém da diretoria que o Pedro deu uma cavucadinha nele ali. Bota a cara, otário! Tipo a gente falaria antigamente, hoje em dia não pode falar assim. Agora temos o chefe do departamento médico com a comunicação, porque vai falar que só vale a opinião dos médicos, do chefe não vale. Provavelmente os médicos estão bolados com o Runco, estão bolados com o Runco também. O Arrascaeta,
O De La Cruz provavelmente outras pessoas estão magoadas, só não postaram. Ou seja, aquele clima delícia de Bogotá na série Narcos com o nosso querido Wagner Moura. Flamengo sendo Flamengo, gente. Isso aí. Nada diferente. Mas não, tá demais. O Flamengo. Tá uma zona. Tá uma zona. Uma zona. E aqui vai até uma... Desculpa, Fernandão, te Fala aí. cortar. Uma crítica à direção, que foi eleita prezando por profissionalismo. E o que a gente tem visto nesses poucos meses de trabalho é tudo menos profissionalismo. É vazamento de conversa, vazamento de escalação, vazamento de tudo. Parece que tem até um cano lá, o cano tá estourado lá, já vê, pra ter vazamento. Tem vazamento na cozinha, tem vazamento no quarto, tem vazamento no campo. Tem tudo lá no feirão de inverno. É impressionante. Então eu acho que o nosso presidente BAP, né? Nosso não, presidente do Flamengo, BAP, ele precisa Se entregou. pensar um pouquinho melhor e acho que fazer algumas escolhas diferentes, porque do jeito que as coisas estão, eu não sei não. Gestão Sei não. é o seguinte, o senhor Boto largar aquele pendrive lá que aquilo faz mal, os cardiologistas já falaram que É ele isso aí, faz. ó. Aquela Todo mundo bosta, aqui. aquilo pega o teu pulmão e acaba com... É pulmão de pipoca, já vi até uma matéria esses dias sobre isso, que parece até aquela pipoca doce o negócio. Larga essa... E bota... hoje tem uma coletiva aqui. Foi isso e a partir de hoje não falaremos mais sobre isso. E qualquer polêmica, fale comigo. Quem resolve sou eu. Mas Bota é óbvio. a orelha o microfone na na mesa. Pô, não é possível, tá parecendo... A única coisa que tá lá... Na nossa época tinha a mesma coisa, só que ainda era atrasado o salário. Não, e se você reclamar que você tá atrasado, tu era mercenário. É. Tu tá 6 meses sem receber. Fura-balão em cima. Tu tá 6 meses sem receber. Aí tu fala, pô, mas não tô me pagando. É igual Mercenário. o torcedor do Galo, que É isso. reclamou que tu falou no início. Quer ver? do Mas programa. sabe o que é interessante também a gente frisar aqui? Dar valor ao Arrascaeta. Foi em defesa dos dele. Capitão. E isso, é bom a gente falar isso aqui, porque o Flamengo tem um grupo. Né? E o De La Cruz, não sei qual é a relação que eles têm, é interessante São conterrâneos. Perfeito! Mas com o Pedro não teve isso. Já falamos sobre isso também. Casos diferentes, Já falamos contextos sobre diferentes. Contexto diferente. O De La Cruz não performou mal no treino porque alguma coisa vazou, ele ficou chateado. Não é nem performar mal. A palavra acho que performar é quando você tenta fazer algo e não consegue tecnicamente. Né? Ele, como foi dito pelo Felipe Luiz, não eu, ele não chegou aos números que ele pode chegar dentro do GPS. Felipe Luiz falou o seguinte, foi ridículo. Beirou o ridículo. Beirou o ridículo. E ele foi o último em todos. Então, em relação a todos os diferente. O outros. De La Cruz... Quem nunca viu o De La Cruz jogar? Todo mundo já viu. E o que esse cara entrega em campo é piada. Verdade. É piada, em termos de transpiração. Inspiração é outro problema. Concordo com você. Então, tem que ser respeitado. E mais um ponto pro Arrasca. Além de jogar muito, é fera. E GV, você tava falando, a gente tá falando do Arrasca agora e tal. É isso aí, nação rubro-negra. Mas apesar de toda a polêmica com De La Cruz, o River Plate tá querendo contratar ele novamente. Como assim, gente? Isso mesmo. O técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, sonha com a volta do Nicolas De La Cruz do Flamengo. Ele diz que quer o De La Cruz de volta. Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, quer a volta de Nicolas De La Cruz. O uruguaio não vive bom momento no Flamengo devido às fortes lesões. E o gigante de Buenos Aires deseja se aproveitar da situação. Ainda segundo informação do portal o craque desportivo, o Flamengo está aberto a vender De La Cruz devido ao momento vivido. Com o acordo, dependerá da possível oferta do River Plate. Precisa ser benéfica para todas as partes. Em dezembro de 2023, o Flamengo pagou cerca de 103 milhões à vista para ter De La Cruz. E o Uruguai era um dos melhores jogadores do futebol sul-americano. Lesionado, o valor de mercado despencou, para baixo. A lesão de De La Cruz, segundo informações do Ronco, médico do Flamengo, a lesão dele é crônica e preocupa a todos dentro do clube. E em 2025, por exemplo, o Uruguai já perdeu 21 jogos
por lesão. Gente, jogador comprado em uma outra gestão que apresenta um problema crônico e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Começou ele, o médico Ronco, falando em um grupo de WhatsApp, né? Como vocês já viram aí na reportagem. Então, gente, o que vocês acham disso? O Flamengo deve se desfazer de De La Cruz ou aguardar essa melhora dele, que parece que vai ser longa? Comenta aí embaixo, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho das notificações para não perder nada, deixando aí os créditos para Somos Fanáticos e também para os donos da bola do Rio,